Pessoal, só avisando que essa é a segunda parte, tá, do vídeo que eu coloquei no canal sobre a elétrica de motos, né? Então vamos para segunda parte do vídeo, beleza? Então, pessoal, aqui eu resolvi tirar para facilitar a visualização. Então, esse aqui é o regulador retificador, certo? E aqui, ó, está o fio que eu tô fazendo referência para vocês, tá? Aqui está o fio branco, tá? Esse branquinho bem aqui, ó, lá desse vermelho, é exatamente o mesmo fio que a gente está vendo sair do estator aqui. É o mesmo fio. Então, como eu disse para vocês, eles vão se conectar aqui, ó, num plugzinho que tem aqui, num conector, certo? E aí ele vai subir, vai passar pelo chicote da moto e vai chegar até o regulador retificador. O fio verde, que está bem aqui do lado, ó, tá meio escuro para vocês, pessoal, mas ele é verde, tá? Um verdezinho meio escuro, mas ele é um fio verde. Ele é o fio que é correspondente a que a gente chama de aterramento. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas creio que a maioria já ouviu falar, certo? Esse fio verde vai ser o fio de referência ao aterramento do sistema elétrico da moto. Então aqui a gente vai ter o fio que tá recebendo, né? Vai ser o fio que onde está saindo a corrente elétrica aqui, que está saindo aqui do estator, certo? Ela vai subir aqui pelo fio branco, exatamente da mesma maneira. Ela vai precisar, essa corrente elétrica precisa de um aterramento para funcionar. Então, por isso que nós temos aqui a presença do fio verde, que é um fio de aterramento ou fio negativo, que está conectado à bateria, no polo negativo da bateria. Então, todo o aterramento da moto, ele está conectado diretamente ao polo negativo da bateria. Então, aqui nós temos esse fio verde, certo? Que ele vai conectado ao ponto de aterramento da moto, que está conectado ao negativo aqui da bateria, certo? A polaridade negativa da bateria. Então, o principal aqui do sistema todinho, no caso que estamos falando, é este fio branco aqui, certo? Então, esse fio branco ele vai subir, como eu estou dizendo, vai passar pelo chicote da moto e vai chegar até o retificador. Aqui, pessoal, a corrente elétrica que está sendo produzida pelo conjunto de magneto e estator, essa corrente ela vai chegar até aqui, certo? Por isso que eu gosto de separar em duas etapas. A corrente elétrica da moto eu gosto de colocar em estágio primário e secundário, certo? As fases da corrente elétrica que é produzida aqui até ela chegar aqui na bateria, certo? Então, esse é a primeira etapa, vamos dizer assim, é o fator primário da eletricidade que está sendo gerada por aqui. Então, ela vai subir aqui pelo fio branco, certo? E vai chegar até aqui. Então, pessoal, partindo para a segunda etapa, certo? De todo o circuito que a corrente elétrica tem que fazer. Pessoal, é o seguinte, eu não vou detalhar muito, tá? A questão do funcionamento, né, de forma bem detalhada do regulador retificador, porque só esse componente aqui, pessoal, aqui envolve algumas questões de física, elétrica, eletrônica, e tipo assim, só um componente desse daria de 1 a 2 horas de vídeo, entendeu? Explicando bem detalhadamente. Então não tem condições, não é o objetivo do vídeo. No caso do estator e do magneto, o conjunto ali, eu tive que explicar para ficar compreensível, né, o restante daquilo que eu vou mencionar, os componentes que eu vou apresentar, para ficar né, de forma mais fácil de se entender. Porque se eu não explicasse, e olha que eu não expliquei de uma maneira detalhada, foi de uma maneira simplificada, mas eu acabei focando um pouco mais ali. Justamente porque senão, de resto, como as coisas se misturam muito aqui, muita gente não ia conseguir entender. Certo? Principalmente para quem não tem um conhecimento nem mesmo básico de elétrica.
Então, beleza, pessoal. Toda a corrente elétrica que está saindo aqui do conjunto de magneto e estator, ele sobe aqui pelo fio branco, certo? Nesse caso específico, ele vai distribuir para o fio amarelo e depois ele vai sair nesse fio vermelho bem aqui, certo? A maioria, tá, pessoal? Vou falar a maioria, os principais aí, vamos dizer assim, de modelos de retificador, regulador retificador, você vai ter esse conjunto aqui de fios. A coloração dos fios, pessoal, pode mudar de um modelo para outro, mas as funções basicamente são as mesmas, tá? Mas no caso aqui da 160, nós temos um fio branco que está subindo lá do estator, certo? Que é esse branco aqui. Só que quando chega aqui no regulador retificador, no caso do fio amarelo, a corrente que está chegando até o fio branco, ele vai passar também para o fio amarelo. Só que quando ele sobe no fio branco, a corrente que está vindo lá é uma corrente muito alta, certo? É uma corrente que está acima dos 100 volts, só para vocês terem ideia. Então, sobe, no caso do motor em aceleração, eu vou explicar detalhado, não se preocupem, mas só dando uma palhinha rápida do que ainda vamos falar. Então, pelo fio branco sobe uma corrente, pessoal, muito alta, acima dos 100 volts, tá? No caso das motos com injeção eletrônica, elas podem superar os 150 volts, como é o caso aqui da 160, tá? Com todo o conjunto, vamos dizer assim, elétrico dela funcionando perfeitamente, né? Aqui ele pode superar a casa dos 150 volts pelo fio branco bem aqui, tá? Então, quando esse fio branco chega aqui, o regulador retificador, ele chega com uma voltagem, né? Uma corrente elétrica muito alta. Então, esse fio amarelo aqui, ó, ele tem que sair daqui na faixa dos 12 volts, certo? Porque o que é esse fio amarelo aqui? No caso das motos, pessoal, da Honda de baixa cilindrada, esse fio amarelo normalmente, tá? Por isso que eu tô dando exemplos, tá? Não é uma regra. Tanto que aqui nessa moto ele tem uma função. Já em outras motos da própria Honda ele vai ter outra função. Nesse caso das motos de baixa cilindrada da Honda, que utilizam esse sistema de geração de energia para a bateria, geralmente nós temos um fio branco e um fio amarelo. Nas motos mais antigas ou em alguns modelos que a Honda utiliza, é o caso dessa moto bem aqui, a 150. Esse aqui no caso é um magneto e um estator de uma Titan 150 dos modelos que foram de 2004 a 2008, composto aqui por um conjunto no magneto de 8 ímãs e no caso do estator de 8 bobinas, certo? Aqui nós temos um sistema de geração de energia monofásico, certo? Monofásico. O que quer dizer isso? Então, pessoal, como eu disse, né, um sistema de geração de energia monofásico. Por quê? Porque apenas uma fase do conjunto aqui de bobinas vai dedicado para levar energia elétrica para a bateria da moto, para recarregar a bateria da moto, certo? No caso dessa aqui, ó, diferente da 160, ela também tem o mesmo fio amarelo que a gente viu lá no regulador retificador da 160, certo? Estão vendo aqui, ó, ele tem o fio amarelo e o fio branco, certo? Só que, diferente da 160, a 150, o fio amarelo, ele sai direto do próprio estator, certo? Aqui, você tem a ligação dele feita aqui, ó, junto com o fio branco, certo?
Aqui nós temos o fio de aterramento da bobina, que é aquele mesmo fio verde que a gente já viu. Aqui nós temos que a coloração aqui, pessoal, por conta do próprio uso, ela perdeu, tá? Mas aqui nós temos o fio branco e o fio amarelo, certo? Aqui por aqui pela frente está um pouco ruim de identificar, e aqui também. Onde eles vão melhorar a cor é quando chega aqui fora, né? Onde não teve contato com o óleo, né? Do motor e tal. Então aqui a gente consegue definir o branco e o amarelo, certo? Aí aqui nós temos o conjunto de fio branco e fio amarelo ligados aqui nas bobinas, certo? Mas o fio que vai gerar, por isso o nome monofásico, né? O sistema que vai gerar a carga para a bateria é apenas de uma fase, por isso monofásico, certo? Que vai subir pelo fio branco, como eu estou explicando para você, vai subir pelo fio branco. E esse fio amarelo, pessoal, ele tem a mesma função que na 160, mas aqui o fio amarelo ele sai direto do próprio estator. Já no caso da 160, não há mais, certo, o uso desse fio amarelo. Aqui sai apenas um fio branco e o fio verde, que é o fio de aterramento da bobina. Já aqui, ó, você tá, mas tem um amarelo ali. Não, esse amarelo aqui não tem nada a ver. Esse amarelo aqui, ele é de outro componente, certo? Do estator mesmo só sai o fio branco e o fio verde, do modelo da 160. No caso da 150, que é o que eu estou mostrando para vocês, ele sai um fio verde, sai um fio branco e sai um fio amarelo. No caso da 160, esse fio amarelo ele foi retirado, ele não existe mais saindo aqui direto do estator, certo? Então o que acontece? Sobe o fio branco, ele vai até aqui, e aqui ele vai dividir para o fio amarelo. E esse amarelo ele tem exatamente a mesma função que o fio amarelo da 150 que eu mostrei para vocês, certo? Ele vai ter, vou botar bem aqui para facilitar. Ele vai ter exatamente a mesma função. Qual é a função desse fio amarelo na 150, por exemplo, que sai direto do estator? Ele tem a função de gerar a energia que vai manter o sistema de iluminação dianteiro e traseiro da 150 ligados. Então vocês já perceberam que essas motos, quando você gira a chave, ela não liga farol e não liga a lanterna. Mas quando a gente pisa no freio acende. Beleza, é uma outra questão que eu ainda vou explicar o porquê que acende. Mas quando você liga lá na chave, não acende nem a lanterna traseira e nem o farol, certo? E a 150 é a mesma coisa. Se você ligar uma 150, né, você vai perceber que ela não vai ligar farol e nem a lanterna traseira. Quando é que vai ligar? Quando você dá a partida no motor, começa a gerar energia aqui, tá? Aí essa energia que está sendo gerada pelo próprio motor através do conjunto de estator e magneto, eles vão gerar energia para o fio branco. O fio branco vai subir, vai alimentar a bateria. O fio amarelo ele vai subir para o retificador da mesma maneira que na 160. A única diferença aqui, pessoal, é que na 160 ele só está saindo, ele não está entrando. Então na 150 a gente tem, isso outras motos também funcionam da mesma maneira, tá? Eu tô citando aqui modelos como exemplo, mas várias motos funcionam assim. Então esse fio amarelo ele tá subindo pelo estator, assim como o branco, e ele vai chegar até o retificador. No retificador o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo de regulagem de voltagem, o fio amarelo, tá? O fio amarelo, vamos antes da gente passar para o fio branco, o que acontece com o fio branco? Porque nesse caso aqui é uma outra questão, tá? Em relação ao fio branco. Então, no fio amarelo aqui, ó, tanto seja ele vindo direto do estator, quanto ele saindo apenas pelo retificador, tá? É exatamente a mesma função. O fio amarelo tem a função de, nas motos de baixa cilindrada da Honda, como eu estou explicando, 150, 125, 160, o fio amarelo é responsável por manter, tá? O sistema de iluminação dianteiro e traseiro dessas motos quando elas estão em funcionamento,
certo? Quando o motor está funcionando, o fio vermelho, o fio branco, ele chega até aqui com uma alta voltagem, tá? Em torno de 150 volts ou mais, isso falando de 160, tá, pessoal? E aí, aqui no regulador, retificador, porque essa peça ele tem algumas funções, tá? Então, uma delas é o quê? Os 150 volts que está entrando aqui pelo regulador retificador, ele vai jogar para o fio amarelo. Só que o fio amarelo, como ele alimenta as lâmpadas de farol e a lanterna traseira, essas lâmpadas trabalham com 12 volts. Então, elas não podem receber esses 150 volts, 160, 170 volts que está sendo produzido pelo sistema aqui do alternador da moto, né? Ou no caso o retificador, não pode, essas lâmpadas não aguentam, elas vão queimar se elas receberem toda essa voltagem. Então, quando o fio branco sobe, que ele vai passar também para o amarelo, ele aqui no amarelo ele vai ter uma saída menor na casa dos 12 volts. Ele tem uma variação para mais, tá, pessoal? Em torno de 12.5, alguma coisa assim. Mas ele vai estar dentro da casa dos 12 volts, tá? Então, ele vai alimentar o fio amarelo, que está vindo aqui pelo fio branco, mas com uma tensão mais baixa, com uma voltagem mais baixa, beleza? Então, ele vai entrar pelo fio branco, aqui, e ao mesmo tempo ele vai sair pelo fio amarelo, para justamente gerar energia, tanto para a lanterna traseira, quanto pro farol ali, beleza? Só que o farol, lanterna traseira, qualquer lâmpada que receba essa alimentação aqui do estator, não pode receber pelo fio amarelo diretamente os 150, 160, 170 volts que estão sendo produzidos pelo fio branco. Então ele vai passar por um processo de regulagem, tá? Quer dizer, toda essa tensão que está subindo vai passar por fio amarelo para sair ali por volta dos seus 12 volts, beleza? Que é justamente a voltagem de trabalho dessas lâmpadas aqui que a gente mencionou. Pessoal, o fio branco também vai sair no fio vermelho. No caso da 160 aqui, no caso da 150, ele vai sair no fio vermelho. Só que aqui é outra questão. Além dele passar pelo processo de regulagem de voltagem, quer dizer, já aqui nesse fio vermelho, ele vai sair na faixa dos 13,5 a 14 volts no fio vermelho. Só que aqui é onde as coisas começam a se separar. Diferente do fio amarelo, que apenas passa por um processo de regulagem de voltagem, o fio vermelho vai passar pelo mesmo processo de regulagem de voltagem, porque ele vai ter que baixar toda essa voltagem, mas ele também passa por um processo de retificação de corrente. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a corrente que está subindo aqui pelo estator até o regulador retificador não serve para ser armazenado e não serve para ser utilizado pelo sistema geral da moto, tá? A bateria não vai conseguir acumular, no caso guardar, né, armazenar essa corrente que está vindo aqui do nosso retificador. Então, essa corrente toda do fio branco, ela precisa, no caso do fio vermelho, ela precisa sair nesse fio aqui com uma corrente menor, em torno de 13,5 a 14 volts, e também precisa passar por um processo de retificação. E aí é quando a gente começa a entrar na questão toda da segunda fase, como eu mencionei para vocês. Por quê? Porque o sistema aqui dessas motos, né, o sistema de carga para bateria, ele é um sistema de corrente alternada. Aí você me pergunta, o que é isso, corrente alternada? Eu vou explicar para vocês. E o sistema geral da moto, que usa a carga da bateria para funcionar, como é o caso da central, né? Como é o caso das setas, né, da moto, como é o caso de bico injetor, como é o caso de bomba de combustível, uma série de componentes que utilizam a carga da bateria precisam de uma corrente contínua, certo? Já o sistema de carga da bateria, que vai para a bateria, no caso aqui do nosso estator, ele produz uma corrente alternada.
Então, essa corrente alternada, ela vai subir pelo fio branco e vai sair regulada e retificada no fio vermelho, passando a ser uma corrente regulada em torno de 13,5 a 14 volts e vai sair retificada, passando a ser uma corrente contínua, certo? Porque a corrente que chega através do fio branco, como voltando a dizer, ela é uma corrente alternada com a voltagem muito alta. Chegando no fio amarelo, ela vai passar a ser uma corrente apenas regulada, quer dizer, vai cair essa voltagem, né, em torno de 12 volts e meio por aí, certo? Para alimentar as lâmpadas, só que ela continua sendo uma corrente alternada. O farol e a lanterna traseira dessas motos trabalham com corrente alternada, certo? Mas só que os demais componentes da moto, assim como a própria bateria, para ela armazenar a corrente que está saindo do fio branco, que está entrando pelo fio branco e saindo no fio vermelho, ela precisa de ser uma corrente contínua. Então, como é que isso vai acontecer? Aí, por isso que eu disse para vocês que aqui não é um componente apenas de uma única função, ele tem duas funções. A primeira é de regular a corrente, quer dizer, é baixar, porque a moto não vai precisar desses cento e tantos volts, certo? Vamos dizer assim, precisar, pessoal, entre aspas, né? Mas vou colocar assim para vocês, ela não vai precisar de toda essa corrente. Então, essa corrente chegando aqui, sendo produzida esses cento e tantos volts, para ser armazenado pela bateria e sair pelo fio branco, ela passa a ser uma corrente contínua, certo? Para sair aqui no fio vermelho, dando tudo certo. Já no fio amarelo, ela não precisa ser contínua, ela continua sendo alternada apenas para sustentar o sistema de iluminação dessa moto. Quem vai gerar carga para carregar a bateria e manter os componentes ligados gerais da moto é o fio branco, através do fio vermelho, porque ele vai entrar aqui alternado, vai sair regulado e retificado em torno de 13,5 a 14 volts com uma corrente contínua, que aí sim a bateria vai poder armazenar, certo? Beleza? Entendido? Então, pessoal, como todo componente é o que vocês vão descobrir, vocês vão perceber que todo componente elétrico ou eletrônico precisa de um positivo e de um negativo para funcionar. Na maioria das motos, pelo menos no sistema principal, vocês vão ter sempre essas colorações. No caso das motos, né? O fio verde, eles geralmente representa o aterramento, como eu disse para vocês. Ele é o mesmo fio, pessoal. Ele é o mesmo fio de aterramento que eu mencionei para vocês, que vai aqui, ó, para o negativo da bateria. É o mesmo negativo que está alimentando aqui, ó, o aterramento que está indo para a bobina aqui do retificador, certo? É o mesmo fio, não muda. Então, eles estão todos interconectados. Depois eu vou mostrar para vocês no diagrama elétrico dela. E isso funciona para qualquer moto, é assim, tá? Então, você tem o negativo aqui, ele sobe e vai se encontrar exatamente com esse mesmo negativo aqui que está, né, acoplado aqui no regulador retificador. Porque todo componente elétrico ou eletrônico precisa, né, de um positivo e de um negativo para funcionar. No caso da corrente alternada, você precisa de um fase e de um neutro para ter a corrente elétrica passando de um ponto a outro, beleza? Então aqui nesse caso das motos, a gente vai chamar o verde de aterramento ou negativo, dependendo do caso, e aqui a gente tem a alimentação positiva que vai para a bateria, que é no caso o fio vermelho aqui, certo? Esse vermelho ele vai lá direto para a bateria para recarregar a bateria. Então, pessoal, eu creio que até aqui deu para dar uma boa entendida. Então, vou fazer o seguinte, nós cumprimos a primeira etapa do sistema elétrico da moto. Como eu disse para vocês, mas tá falando de carga de bateria e tal. Pessoal, porque todos os componentes elétricos da moto dependem da bateria para funcionar. Só que a bateria, ela apenas armazena a carga. Aí vocês precisam entender da onde que vem a carga que a bateria armazena e distribui para os componentes. E aí a gente precisou passar pelo sistema que dá início a tudo, que é o sistema de alternador da moto, que é composto aí pelo estator e pelo magneto, certo? Expliquei a função de cada um, como é que funciona, dei exemplos aqui, tá? Pessoal, no caso da 150, por exemplo, ela sobe o fio amarelo, diferente do estator da 160, que não tem mais esse fio amarelo subindo. A da 150, 125,
ela sobe esse fio amarelo. Só que o que acontece? Ela chega até o retificador da mesma maneira que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Ela chega até aqui, só que ela entra e retorna pelo próprio fio amarelo uma corrente mais baixa, certo? Ela, no caso do fio amarelo dessas motos que tem, né, direto pelo retificador, direto pelo estator, aliás, como é o caso da 150, geralmente esse fio amarelo ele vai ter uma voltagem mais baixa, tá? Ele vai ter uma corrente ali mais baixa em relação ao fio branco. Geralmente é assim, sempre ele produz um pouco menos de corrente. Isso é importante para quê, pessoal? Para na hora dos testes que a gente vai fazer e tal, é importante saber dos números, tá? Então, geralmente o fio amarelo ele recebe uma corrente menor em relação ao fio branco. Não tão menor assim, mas recebe, tá? Mas esse aqui é o modelo, né, do estator da 150. Como eu estou explicando, da 160 se dispensa o uso do fio amarelo vindo direto pelo estator, certo? Aqui sobe apenas o fio branco e depois ele sai já direto pelo fio amarelo, porque como eu estou explicando, no caso da 150, do mesmo jeito que sobe um fio branco para cá, para o regulador retificador, sobe um fio amarelo também, aí ele entra aqui e no próprio fio amarelo ele recebe uma regulagem de voltagem e volta pelo próprio fio amarelo e vai distribuir para a moto. Já no caso da 160 não, sai um fio, entra um fio branco sozinho, trazendo toda a corrente elétrica que a moto precisa, joga para o fio branco, numa corrente regulada, esse amarelo ele vai subir e vai distribuir para o farol, para a lanterna e para os componentes que trabalham com corrente alternada, que não trabalham diretamente com a bateria, certo? Que é o caso desses componentes que eu estou mencionando, principalmente das lâmpadas, tá, pessoal? Eu falo isso porque, por exemplo, a 150 mais antiga, ela tem um painel analógico, onde a iluminação do painel também é decorrente da própria energia que está indo para o farol e para a lanterna. Tanto que vocês percebem que nessas motos, né, vocês percebem que quando você acelera, a iluminação do painel fica mais forte. Quando você tira a mão do acelerador, a iluminação diminui. Por quê? Porque justamente no caso dessas motos que eu estou mencionando, o fio amarelo, ele também, além de sustentar o farol, a lanterna, eles também sustentam a iluminação do painel, certo? Então, é assim. No caso dessas motos mais modernas, que já possuem um painel digital, no caso do painel, ele não trabalha mais com corrente alternada, trabalha com corrente contínua. Então, ele recebe a carga dele, né, o que ele vai precisar para funcionar direto da bateria. Então, é outra ligação, é outro funcionamento. Então, por isso que nós estamos parando por aqui nessa aula. Eu vou continuar no outro vídeo, porque o vídeo já está bastante longo. Então é isso, pessoal. Resumindo, é isso, para que vocês entendam. Como eu já mencionei, como é que se comporta, né, para gerar energia, como é que junto com o estator, junto com o volante magnético, como é que eles geram energia. A energia sobe pelo fio branco, certo? Juntamente com o aterramento aqui, o verdinho, certo? Aí o branco sobe pelo chicote, o verde vai se encontrar no meio do chicote com todos os terras da moto, com todos os negativos, e todos eles se encontram aqui, ó, o negativo da bateria, certo? Então, o branco, ele vai subir pelo chicote da moto, vem até aqui. Chegando aqui, ele vai passar para o fio amarelo com uma corrente mais baixa, porém continua sendo corrente alternada, certo? Mas mais baixa para alimentar farol, alimentar a lanterna traseira. E no caso, ele vai passar também para o fio vermelho, só que no caso do fio vermelho, ele vai sair além da corrente regulada, entre 13,5 e 14 volts, ele também vai sair com uma corrente retificada. Essa corrente vai seguir pelo fio vermelho, vai chegar até aqui, aonde a bateria se encontra, certa fiação da bateria se encontra, e aí vai alimentar com carga positiva a bateria para ela armazenar essa carga, certo? Então, a gente vai parar por aqui. Eu vou fazer uma segunda parte do vídeo onde eu explico, depois que chegou aqui, eu vou explicar as duas coisas: o que é corrente contínua, o que é corrente alternada, certo? Só estou mencionando esse vídeo para vocês terem uma introdução do que a gente vai começar a falar.
E também como é que depois que esse fio vermelho sai até aqui do regulador retificador, por onde que ele passa e como é que ele consegue carregar a bateria, certo? Então, pessoal, fiquem para parte 2 desse vídeo, beleza?